A juventude da igreja vai estar falando sobre esse tema, sobre recomeço, sobre novas oportunidades. E nós temos um Deus que nos permite esse recomeço. É muito interessante que você tem... Eu trabalhei no presídio muito tempo, nós temos paciência com um camarada que estrupou, com um camarada que matou, com um camarada que roubou, cometeu toda a sorte de coisas horríveis aos nossos olhos, e a pessoa vem à casa do Senhor, nós abraçamos essa pessoa e nós queremos dar a essa pessoa uma oportunidade. Mas quando se trata da família, quando alguém que da família, essa pessoa por algum motivo, ela não vigia e ela cai, a igreja ela é muito mais endurecida de ajudar aqueles que são de casa do que aqueles que estão no mundo. E a gente imagina que quem perdoa, quem dá uma nova oportunidade é o próprio Deus. Se Deus dá a oportunidade aos que são de fora, imagina os que são de dentro. Se o Senhor tem um carinho especial com as pessoas que estão fora do arraial, e imagina aqueles que são da família. Então, nessa manhã, eu quero falar sobre a nova oportunidade que o Senhor nos dá a cada dia. Tem um versículo na Bíblia que você já recitou, você leu, nós já pregamos sobre ele, escrito por Jeremias, quando ele diz que as misericórdias do Senhor... Então não são as misericórdias, novas são a cada manhã, como é? Se renova a cada manhã. Cada dia, você dormiu, acordou, então você já tem na sua veia, no seu coração, a cota da misericórdia do Senhor. E a igreja precisa ter essa cota de misericórdia com os perdidos e com os da famílias do Senhor. Nova oportunidade. A juventude vai estar falando sobre esse tema no próxima semana. Eu quero pedir a Deus que o Senhor fale bastante ao coração da juventude sobre esse Deus que é longânimo, esse Deus que tem sempre, quer sempre nos dar oportunidade. Não é uma mensagem que você gosta de ouvir. Por mais que sejamos da igreja, nós gostamos de ouvir aquela mensagem em que Deus castiga, em que se você não ficar vigilante, cuidado olhinho, boca e pé, então cuidado tudo, o Salvador está olhando para você, doido para te detonar, era o que a gente cantava, né? Cuidado, mãozinha, o que pega, cuidado, pezinha, onde pisa. Isso no departamento infantil, né? Era o maior terror. O Salvador do céu está olhando para você. Parecia que Deus estava assim, esperando eu cair para me trucidar. Não é esse Deus que a Bíblia apresenta, por mais que nós tenhamos dificuldade. E eu quero falar sobre Moisés. A história de Moisés é maravilhosa, mas como ele foi salvo do rio Nilo, essa história me encanta, talvez encanta você, como o Senhor orientou para fazer aquele cesto e colocar o Moisés ali no rio Nilo, e como que os crocodilos do Nilo não comeram Moisés, não foram atrás de Moisés. Outra história também maravilhosa é da sarça, quando aquele arbusto, uma árvore que queimava, pegava fogo, mas a sarça, ela continuava inteira, só tinha o fogo e ela não se consumia. E o Senhor fala com Moisés e manda Moisés tirar as sandálias dos pés, porque aquele local era santo. Não porque Moisés estava, não porque estava pegando fogo, mas porque Deus estava naquele local. Deus estava naquele local. E nesse
ponto da história de Moisés é o ponto onde Deus vai falar com ele no Sinai. Deus vai se revelar a Moisés, falando com ele no Monte Sinai. É uma história que começa linda. Moisés sobe o Monte Sinai de maneira maravilhosa, mas é uma história que termina em tragédia. Depois daquele momento em que Moisés sobe para falar com o Senhor, e tem aquela experiência com o Senhor. A Bíblia declara que Moisés passa 40 dias naquele Monte Sinai. A Bíblia fala que ele não comeu e ele não bebeu. Eram 24 horas na presença de Deus. A história narra que o próprio Deus preparou duas tábuas de pedra. O próprio Deus escreveu ali as alianças que ele estava propondo ao povo. Então era um momento do contrato, era um momento de um pacto que o Senhor estava falando com Moisés. Por isso que era muito interessante aquele momento. A aliança que ele teria com o seu povo, os deveres que o povo deveria, o que o povo deveria fazer diante de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor pega aquelas tábuas e entrega nas mãos de Moisés. Entrega nas mãos de Moisés. Eu sempre tive dificuldade de imaginar tábua de pedra. Na minha cabeça, tábua é de madeira, né? Mas eu vejo na Bíblia que era aquele pedaço de pedra que o Senhor mandou Moisés preparar para que ali fosse escrita. Irmãos, depois de um culto de 40 dias, Moisés vai descer, e a Bíblia diz que ele está descendo no pé do monte. Ele vê uma situação, e aquela situação encheu Moisés de ira, e Moisés pega aquelas pedras que o Senhor havia escrito, os 10 mandamentos, e joga no chão. Eu gostaria de convidar você para tirar o valor espiritual e pensar no que Moisés fez só da parte prática. Imagina, eu não sei quem esteve já em Paris, naquele grande museu. Imagina, irmãos, o valor arqueológico desse material de pedra que Moisés quebrou. Certamente não haveria nenhum objeto mais valoroso na terra, creio eu. A pintura de Leonardo da Vinci, lá do século XVI, lá da Mona Lisa, no The Louvre, e não seria assim, passaria batido. Eu acho que não tem algo mais extraordinário do que a Mona Lisa ali no The Louvre, que para entrar a fila é quilométrica. Imagina se estivesse no The Louvre as placas que o Senhor escreveu. O valor arqueológico, todo mundo queria ver essas tábuas. E a Bíblia diz que a ira de Moisés foi tão grande que ele pegou aquelas pedras e jogou no chão. Lembra o irmão que Moisés estava num culto de 40 dias. Vigília, culto, consagração, tudo dentro do mesmo pacote. 40 dias. E quando ele desce, ele se deixa ser tomado por uma ira. Moisés quebrou esse material incalculável, esse valor incalculável. Isso material. Agora, no âmbito espiritual, aquilo era um pacto que Deus estava fazendo com o povo. Quando Moisés quebra, Moisés estava quebrando o que Deus havia mandado ele fazer. Sobe aqui no monte, que eu vou escrever, e você vai ler para o povo, você vai dar as diretrizes para o povo. E Moisés, ao quebrar, ele estava inviabilizando essa orientação de Deus ao povo. Irmãos, ele se encheu de ira, e toda vez que você tem ira,
a ira vai trazer prejuízo. Ira sempre traz prejuízo, ou mental, ou físico, ou material. Ira sempre vai trazer prejuízo. E não foi outra coisa. A ira de Moisés permitiu que houvesse um grande prejuízo no âmbito espiritual e no âmbito material. Porém, no lugar de Deus, imagina você sendo Deus, o que você faria com Moisés? Pensa do Moisés que já havia desobedecido o Senhor, o Moisés que já havia matado lá o egípcio e saiu fugido para a terra do sogro. Então, imagina, o que você faria com Moisés? Moisés, eu já te dei uma chance e você falhou, agora eu estou te dando outra, então acabou a minha cota contigo. A Bíblia diz que a sorte nossa, que o irmão Wellington Agenor não é Deus, que a irmã Alzira não é Deus, que o meu amigo não é Deus, que minhas irmãs aqui não são Deus. A sorte nossa que só Ele é Deus. E porque Ele é Deus, Ele é longânimo, Ele é Deus de amor e a sua essência é amor. Após esse incidente, Deus propõe a Moisés uma nova oportunidade. O que Deus fala com Moisés? Deus permite que Moisés suba novamente ao Monte Sinai. Deus não apenas perdoou Moisés pelos erros, mas deu a Moisés uma nova oportunidade. Quem foi já visitar o Monte Sinai hoje, todo preparado para receber turista, diz como é difícil subir, chegar naquele lugar. Hoje tem, em alguns lugares, tem os degraus, tem o corrimão, você pode ir subindo, você tem patamares para você descansar, tomar um ar, mas é muito alto. E Moisés subiu aquilo a pé, subindo, não era nenhum jovem, e foi subindo, e quando ele desce, ele quebra, e Deus fala com ele: agora Moisés, você vai preparar a pedra, e você vai subir, e você vai escrever, não serei eu. Então a Bíblia diz que Moisés prepara aquela pedra, e agora o Senhor permite que ele suba. Como igreja, irmão, nós temos muita dificuldade de dar novas oportunidades. Como igreja, a maior dificuldade da igreja são com os Moisés, que quebram os pactos, quebram a confiança, quebram aquilo que você havia pensado, do caráter. Aqueles que estavam louvando conosco, aqueles que estavam em aliança com o Senhor, aqueles que trabalhavam na evangelização. Então nossa dificuldade são com esses Moisés, que estavam conosco e agora não estão mais. Estavam conosco nos congressos, nos aniversários, nos ministérios de louvores, nas peças teatrais. Então nós temos paciência e misericórdia com muitos, mas não temos com os Moisés, aqueles que o Senhor chamou para uma nova oportunidade. Eu quero ler alguns versículos com os irmãos. Eu gostaria de pedir muito ao pastor Felipe para que o irmão pudesse colocar 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, depois Gálatas 6, verso 1, e depois tem o Salmo e Provérbio e Mateus, 5 versículos que nós vamos ler. Primeiro, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, eu quero convidar, eu estou pedindo ao pastor Felipe para colocar aqui, mas você abre na sua Bíblia, mas eu quero que você leia comigo esses 5 versículos. Vamos lá. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Então o Senhor tem essa proposta. Gálatas 6:1, assim, se alguém está em Cristo, você é nova criatura.
nova criatura. Coisas velhas já ficaram para trás. E a Bíblia diz: eis que tudo se fez novo. Repita comigo: eis que tudo se fez novo. Irmãos, quem vive de passado, além do museu, que só usa coisa do passado, é o diabo. O diabo não tem futuro, como ele não tem futuro, o futuro dele é ser preso, não tem futuro, ele se alimenta do passado. Aonde o diabo acusa? Do passado, o que você não fez, ou o que você fez de errado, então ele se alimenta disso. Gálatas 6, verso 1, vamos lá. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhar o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não... E agora, Salmo 37, 23 e 24. O que o apóstolo Paulo fala em Gálatas 6:1, ele está dizendo: olha, tem espírito de mansidão, e além de ter espírito de mansidão, fique atento para que você não caia naquele mesmo erro que aquela pessoa caiu, porque a palavra de Deus deixa claro: aquele que está em pé, fique atento para não cair. Eu não posso julgar, porque à medida que eu julgo, eu sou julgado. Deus não me colocou na igreja para julgar, Deus me colocou na igreja para o adorar. Então, quando você senta no banco da igreja, tem gente que critica muito: você que está no banco da igreja, mas é para vir aqui para adorar a Deus. Então, o erro é sentar aqui e ficar com a mente longe, o erro é ficar aqui julgando, o erro é estar aqui pensando em outras coisas e não cultuar a Deus. Isso que é o errado, mas estar aqui, se envolvendo no culto, glorificar a Deus, isso agrada ao Senhor. Salmo 37, 23 e 24. Eu sempre fui partidário para os jovens, sempre falei para jovem e adolescente, e teve um rapaz que hoje é pastor, ele disse o que o ajudou muito, ele foi meu embaixador do rei, ele disse o que ajudou muito foi quando eu era conselheiro, eu orientei eles da seguinte maneira: mesmo fazendo besteira, não saia do arraial de Deus, não saia da família, não saia da família, é ali que você será curado e restaurado. Salmo 37, 23 e 24, vamos lá. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu coração. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor sustém com a sua mão. Observe, 23 novamente, pastor Felipe. O Senhor tem compromisso com aquele homem que anda no seu caminho. Aquele que tem aliança com ele, eu tenho aliança com o Senhor. Eu caí, a Bíblia diz: olha, ele não vai ficar caído, porque eu vou levantar. Mas quando eu abro mão, eu digo para o Senhor: não quero mais o teu senhorio na minha vida, eu não quero mais, então eu estou abrindo mão, eu estou praticamente sendo presa fácil para o inimigo. O Senhor tem compromisso com aqueles que têm aliança com ele. E por final, Provérbio 24, 16. Provérbio 24, 16. A pergunta é: será que Moisés, sendo membro da Igreja Batista de Laranjeiras, depois de matar o egípcio, ele iria liderar uma célula na igreja? Ele ia participar do ministério da igreja? Ele ia ter oportunidade na Igreja Batista de Laranjeiras? Já havia matado o egípcio e agora quebra as pedras das alianças em um ataque de ira, ficou nervosinho. Provérbio 24, 16, vamos lá? Porque 7 vezes cairá o justo, olha só, 7 vezes cairá o justo, aquele que é justificado, e se levantará.
Então o Senhor tem aliança com o justo. Não, essa mensagem não é uma permissão para fazer besteira, porque o Senhor vai me levantar. Aí, meu amigo, você está na impiedade como iniquidade, como bem definiu o nosso irmão Wagner na escola bíblica dominical. Você vai estar se deleitando na iniquidade, né? 7 vezes cairá o justo e o Senhor levantará. Irmãos, vamos pensar nesta manhã. Esqueça agora o Moisés, vamos pensar no irmão do Moisés, o Arão. Foi ele que fez o bezerro. Foi Arão que deu a ideia de catar o ouro. O povo falou com ele, Arão tinha que ser firme e dizer: para com isso, nós, mesmo que Moisés não desça, nós temos aliança com Deus, foi ele que nos tirou do Egito. Eu imagino o Arão fazendo uma mensagem maravilhosa, mas Arão aceitou. A Bíblia diz que Arão aceitou. E sabe o que o Senhor permitiu depois de o Arão ser tratado? A Bíblia diz que ele se tornou, deu uma grande oportunidade ao Arão, e ele se torna sumo sacerdote. O primeiro sumo sacerdote, Arão. Pedro negou a Jesus 3 vezes, mesmo assim, o Senhor o escolheu como líder da igreja de Cristo, porque Deus é Deus de oportunidade. Mas o que Pedro fez? A Bíblia diz que Pedro chorou amargamente. Pedro não teve remorso. Pedro, ele se curvou diante de Deus. Pedro pediu misericórdia a Deus, porque Deus é Deus das oportunidades. Irmãos, o texto de Êxodo mostra que Moisés estava vivendo esse momento, e ele desce depois de estar ali diante do Senhor. Agora, capítulo 34, o Senhor fala, Êxodo 34, o Senhor fala com Moisés. Então disse o Senhor a Moisés, agora o Senhor falando para Moisés, depois dele ter quebrado as tábuas, depois de tudo que aconteceu. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. Prepara-te para amanhã, para que suba pela manhã ao monte Sinai, ali te apresente a mim, no cume do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça no monte, nem ovelha nem gado se coloque diante do monte. Verso 4, lavrou, ou seja, preparou Moisés as 2 tábuas, como as primeiras, levantando pela manhã de madrugada, subiu ao monte, como o Senhor lhe ordenara, levando as pedras, as 2 tábuas de pedra. O Senhor dá a Moisés uma outra oportunidade. Eu preparei essa mensagem com 4 princípios. Hoje eu vou falar só um, porque eu quero honrar o compromisso que eu fiz com a igreja de nós terminarmos 11h30. Eu quero falar de um princípio e depois nós vamos continuar. Eu quero falar desses 4 princípios que o Senhor tem com Moisés. E que princípio é esse? O primeiro princípio para restaurar um líder caído. O primeiro princípio para restaurar aquele que fez besteira. A primeira coisa é que você entenda que você cometeu um erro. Deus não passou a mão na cabeça de Moisés. Deus falou para Moisés: olha, Moisés, eu quero que você prepare as tábuas, eu vou escrever nas tábuas igual às primeiras que tu quebraste. Então Deus fala com Moisés: você quebrou, Moisés, você quebrou. Às vezes nós passamos a mão na cabeça. Moisés, eu sei que você ficou irado, tadinho, e não tinha Rivotril, então você ficou irado, e na geração futura vai ter Rivotril, vai ter calmante, mas coitado de você, então eu vou dar um desconto, como vai ter um pastor lá na frente, vai ficar pedindo desconto, Moisés. Então, por enquanto, eu quero
convidar você, Moisés. Ah, não esquentar a cabeça não, eu te perdoo, está tudo bem, Moisés. Bilu, bilu. Não foi isso que Deus fez. Deus fala para Moisés, eu penso no Deus chegando para Moisés, chamando a responsabilidade de Moisés. Então o primeiro princípio para você ser restaurado na sua liderança, para você ser restaurado diante do Senhor, qual é o primeiro princípio? Assuma a sua responsabilidade. O trabalho no presídio, depois que eu fiquei muito íntimo daqueles homens lá, no início não era bobo, não conhecia, mas depois que eu fiquei muito íntimo, eu descascava em cima dele, dizendo, não vem aqui se fazer de vítima. Eu trabalhava muito isso, convidando a eles a parar de ficar acusando a sociedade, acusando a família, acusando o pai, acusando Deus. Então pare de terceirizar a sua responsabilidade. E Deus fala para Moisés, Moisés, foi você que quebrou. Então assuma a responsabilidade. Você quer restaurar o seu filho? Você quer restaurar a sua filha? Você quer restaurar um irmão da igreja? Então não passe a mão na cabeça. Não passe a mão na cabeça. Diga para ele, olha, você errou, mas o Senhor pode te dar uma oportunidade. Se você agora é um alcoólatra, não bote a culpa na família. Se você agora é um viciado, não bote a culpa na família, na igreja, na sociedade. Se você agora é uma pessoa envolvida em pornografia, viciada em pornografia, não acuse, assuma a sua responsabilidade. O Wagner estava falando, e eu pensei, alguns erros que nós, às vezes, nos acostumamos. Eu assisti um desses programas que tem na Record, na Bandeirante, eu não sei em que canal era aquilo, sensacionalista, uma pessoa que tinha uma ferida durante muito tempo, não era do Brasil, e a pessoa tinha já uns bichos nessa ferida. Mas quando ela chegou, ela foi atropelada, ela chegou no hospital para tratar de outra coisa, os médicos viram, e os médicos quiseram mexer para tirar aqueles bichos, a mulher ficou desesperada para não mexer ali, porque ela já estava acostumada com aquilo, já tinha acostumada com aquela situação. Às vezes, você está acostumado com o pecado, acostumado com a mentira. Nós chamamos agora de mentira branca, mentira preta, mentira cinza, mentira cor de abóbora. Mentira é mentira, e o pai da mentira é o diabo. E crente que usa desse expediente está louvando o pai da mentira. Eu não posso mentir, a mentira não é de Deus. Então eu estou quebrando princípios, e eu estou trazendo para a minha vida maldição. Então, ou seja, assuma o seu erro. Eu menti, eu não dizimei, então não culpe o governo, porque a Bíblia diz que Jacó foi abençoado quando todo mundo não tinha bênção, quando todo mundo não tinha prosperidade, e ele foi próspero. Porque a bênção de Deus não está vinculada, Deus não depende de governo para te abençoar, Deus depende da sua fidelidade. Deus vai abrir porta quando todas as portas estão fechadas, porque Ele é Deus de oportunidade. Então por que eu estou chamando você nesta manhã a encarar e reconhecer o seu erro, para ser restaurado, para que você tenha novamente aliança com o Senhor? É muito interessante que lá na igreja, das igrejas da Ásia, o Senhor fala que fosse infiel na aliança que tinha feita com a igreja, com o líder. Então a igreja quebrou a aliança. Nesta manhã eu quero convidar você
Entenda, reconheça seu erro. É o primeiro princípio. Assuma a sua responsabilidade. Deus falou para Moisés: as tábuas que tu quebraste, a mentira que tu falou, o adultério que você cometeu, o site que você entrou, o dinheiro que você pegou, a situação que você fez, aquele lugar que você foi. Assuma a sua responsabilidade. Isso é a base do Evangelho, irmãos. Eu tenho que reconhecer a necessidade. Jesus, Marcos capítulo 1, verso 15, Jesus inicia seu ministério pregando uma coisa que nós, os pastores, não pregamos mais. Nós falamos muito que você tem que ter fé, e esquecemos do primeiro princípio: arrependa-se e creia em Deus. Arrependimento. Eu preciso me arrepender. Eu preciso entender que eu fiz besteira. Então, se a pessoa para ser salva, ela precisa entender que ela é pecadora. Marcos 1,15. Vamos lá? E dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. As boas novas. Arrependa-se e crede no Evangelho. Isso que Jesus começou. Arrependimento é necessário. Tem pessoas que dizem: não, pastor, eu pedi perdão. Eu pedi perdão. Pedir perdão não é arrependimento. Eu chego para a pessoa e digo: me perdoa. Não, eu preciso me arrepender. Arrependimento é entender a besteira que eu fiz, a lambança que eu fiz, e dizer assim: eu não vou fazer mais isso. Isso é arrependimento. Então, isso que o Evangelho me convida: arrependimento. Hebreus 6, verso 1, fala do rudimento das obras mortas e a fé em Deus. Ou seja, a mensagem chega com arrependimento por Deus, arrependimento dado por Deus, e esse arrependimento vai mudar a nossa vida. Arrependei-vos. Jesus diz assim em Marcos 2,17: não são os sãs que precisam de médico, mas os doentes. Ou seja, na alegoria apresentada por Jesus em Marcos 2,17, o médico é Jesus, o doente é o pecador, e na lógica os sãos são aqueles que não têm pecado. Mas o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 3,10? Não há um justo, não há um sequer. Então não tem gente que não seja doente. O que Jesus está dizendo quando Jesus fala que quem precisa de médico, quem não precisa? São aqueles que não têm pecado? Não. Jesus está falando que são aqueles que não entendem que precisa do médico. A pior coisa é aquela pessoa que é doente, mas não entende que é doente. Não é doente, mas fica protelando para ir ao hospital. Eu falei essa semana com uma pessoa: por que na igreja, se você procurar aqui, nós temos muito mais viúvas do que viúvos? Pastor Nelson, é verdade. Conta aqui, tem muito mais viúvas do que viúvo. Por quê? A mulher está sempre indo lá para o médico, fazendo preventivo, fazendo isso, fazendo exame, está sempre, a gente encontra às vezes com uma bolsinha: estou levando o meu exame para, meu resultado para a médica ver, a mulher está sempre indo ao médico, preventivamente se cuidando. Nós homens não, bobagem, isso não é comigo não. Então, conclusão, é só fazer aqui mesmo, no nosso meio, tem muito mais viúva, e os fortãos, os bonzões, tudo já foram. Por quê? Acha que não precisa de médico. Não precisa de médico. Eu, de vez em quando, dando umas falhas, eu não estou lembrando, aí eu fui para o geriatra. Cheguei no geriatra.
E aí o médico falou assim, olha, o senhor tem 60 anos, eu estava com 60, ele falou, o senhor com 60 anos, geriatra, a gente começa a tratar a partir dos 65. O médico falou assim, mas como o mar não está para peixe, e o geriatra é um bom clínico, eu posso tratar você. Então, eu vou te tratar como clínico e não tem nenhum problema não, você pode continuar se tratando. Nunca mais voltei. Quando ele falou que não precisa, só daqui a 65 anos. Irmãos, Jesus fala que o doente é aquele que não reconhece. Não reconhece. E porque não reconhece que é pecador, não tem cura, não busca cura. Então, esses que são os doentes, aqueles que não é que não tem, aquele que reconhece que é doente, esse tem cura, esse tem salvação, e esse tem médico, Jesus Cristo. Se você reconhecer, Senhor, tenho falhado como pai, tenho falhado como crente, tenho falhado como ser humano, tenho falhado, tenho dado vazões à carne, então tenha misericórdia de mim. Então, nessa manhã, eu quero te pedir, alguns anos atrás, todas as mensagens eu escrevo e guardo, eu tenho uma série de mensagens dizendo, não culpe a Deus. Aí eu acho que no outro domingo eu preguei, não culpe os outros, e depois no terceiro domingo eu preguei, não culpe ao diabo. É muito fácil acusar o diabo. O que foi que Eva fez? Eva disse para Deus, o homem, a serpente, o diabo, esse rabudo, esse não sei o que, ele me enganou e eu traí, e eu comi, foi a culpa dele, Senhor. Então terceirizou, e o Senhor pergunta a Adão diz, a mulher, e Adão ainda diz assim, e foi o Senhor também, a mulher, e a culpa também é tua, porque tu que me deste essa mulher. Então o homem não foi culpado, quem foi culpado foi Deus e a mulher, quem foi culpado foi o diabo. E você nessa manhã, você vai ficar se vitimizando, dizendo que você sofre por conta do Brasil, por conta da sua infância, por conta de problemas, por conta do seu pai, da sua mãe, mas Deus tem te dado oportunidade nessa manhã, de ouvir a palavra, de ir ao médico, reconhecer, eu sou doente, eu sou pecador. A Bíblia diz assim, diagnóstico para a igreja, todos são pecadores, não há um justo, não há uma pessoa que tenha saúde espiritual plena, todos nós precisamos do remédio e do médico Jesus Cristo, amém?